Isaac era um homem de fé. Eu te convido a tomar uma posição de fé e acreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Agora escuta, Deus liberou 6 promessas sobre Isaac, 6 promessas, e eu quero liberar essas promessas sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Primeira promessa, Deus falou para ele: eu serei contigo. Sempre nós precisamos entender que Deus é o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco. A promessa de Deus conosco foi liberada sobre nós quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. Cristo morreu naquela cruz para que Ele pudesse ser um Deus presente na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. A promessa de Deus estar conosco, ela é viva hoje, meu irmão. Não pense que você está sozinho, não pense que você está perdido nesse momento de crise, nesse momento de problemas financeiros, familiares, não sei qual é o problema, mas não pense que você está sozinho. Deus será sempre o seu Deus e estará contigo nos momentos de angústia, felicidade, em todos os momentos, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 26, versículo 1, 2, 3 e 4, que conta aí parte da história de Isaac. Diz assim: uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Versículo 3: habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a ele todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Amém, glória a Deus. Eu quero gerar um ambiente para você se contextualizar a esse momento na história. Nós sabemos que Isaac é filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa de Abraão e de Sara. E depois que Abraão se foi, Isaac tomou a iniciativa de conduzir a sua vida, de estabelecer a sua família e dar sequência como pai de família, como líder. Isaac, ele era uma pessoa diferenciada. Por que ele era diferenciado? Porque ele não tinha o mesmo comportamento do seu pai Abraão. Ao contrário de Abraão, que era um cara muito dado a desafios, a viagens, era um homem que não parava muito quieto, um homem mais de guerra. Você vê Abraão tomando iniciativa de guerrear, Abraão tomando posições mais drásticas. Quando você olha para a vida de Isaac, você não vê isso. Você vê um homem calmo, um homem paciente, um homem que gostava de esperar sentado, literalmente. Isaac era desse jeito. Ele gostava do ambiente da tranquilidade. Você encontra textos que dizem que Isaac, ele não era dado à violência, à guerra. Ele não gostava de brigar. Pelo contrário, ele resolvia as coisas na paz. Então Isaac era um homem diferenciado. Não era um homem muito voltado para a agressividade, mas era um homem de paz. E quando nós olhamos para este momento da história, nós vemos que Isaac estava numa terra
onde havia fome, onde havia crise, aonde havia grandes problemas. Entenda que em um ambiente naquela época onde não havia uma produção de alimentação, isso trazia não só o problema da fome para a região, mas isso trazia doenças, isso trazia muitos outros problemas além da fome. Entenda que naquela época não havia comércios que você poderia comprar alimento, não. Era uma época onde você teria que produzir o seu alimento. Geralmente os alimentos eram produzidos pela própria família que plantava, que colhia, que tinha os seus animais, e às vezes encontrava regiões onde se poderia barganhar, trocar os seus animais por outros alimentos e assim por diante. Então, quando o texto diz que aquele tempo era um tempo de fome, é porque eles estavam vivendo uma grande crise. As pessoas estavam angustiadas, estavam depressivas, estavam como nós estamos vivendo o tempo hoje, né? As pessoas estavam com medo. O que será de minha vida daqui a alguns dias? O que acontecerá com a minha família, com os meus filhos? Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Isaac viveu uma situação de crise, como o mundo está vivendo hoje. E o que acontece? Isaac, quando percebeu aquela crise, aquela fome, aquela situação difícil naquele lugar, ele tomou uma decisão: eu vou para a terra do Egito. O Egito naquela época era o país mais rico da terra. O Egito produzia alimento como em nenhum outro lugar daquela época. Era a grande potência mundial naquele tempo. Em alguns livros históricos você vai encontrar a narrativa de que o Egito era o celeiro do mundo naquele tempo. Então, quando Isaac decidiu ir para o Egito, é porque ele sabia que ele iria encontrar no Egito tudo o que ele precisava para a sua casa, para a sua família. Só que no caminho, no percurso para o Egito, Deus falou com ele. Deus ministrou ao coração dele e falou: Isaac, não desça ao Egito, fique onde você está, fique na terra em que você está, e eu vou te fazer prosperar. Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu à voz de Deus. Ele decidiu ficar, e debaixo dessa decisão que ele estabeleceu, Deus trouxe promessas sobre a vida dele. Ou seja, ele estava num ambiente de crise, mas Deus prometeu que iria prosperar, que iria abençoar, que a sua família não ia viver dias maus, mas que ia viver dias de conquistas, e vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Por mais que você esteja vivendo um ambiente de crise, por mais que você esteja vivendo com ambientes de notícias negativas, mas Deus é com você, e você vai passar por este momento e vai vencer em nome de Jesus. Vai ser um tempo de prosperidade para a sua vida, em nome de Jesus. Agora preste atenção, Isaac, ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Por mais que ele não era como Abraão, mas ele era um homem de fé. Escute, preste atenção. Certa vez Deus pediu para Abraão, o pai de Isaac, que o sacrificasse. E Abraão obedeceu à voz de Deus e levou Isaac para ser sacrificado. Chegando ali, houve um livramento. Deus mostrou um cordeiro e sacrificaram um cordeiro ao invés de Isaac. Mas presta atenção, você já parou para pensar qual é a maior fé? Se é a fé que sacrifica o filho, ou se é a fé que se coloca como sacrifício? Esses dias eu parei para refletir sobre isso. Se eu perguntar quem é que quer morrer, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Agora você imagina, Abraão teve fé para levar o seu filho, mas segundo a história judaica, Abraão não obrigou Isaac para subir no altar.
Abraão não amarrou Isaac e colocou Isaac sobre o altar forçado. Segundo a tradição judaica, Abraão conversou com Isaac e convenceu Isaac que ele deveria ser sacrificado. E Isaac pegou aquelas palavras de Abraão como palavras de fé, como palavras proféticas, e se deixou ser colocado sobre o altar e amarrado. Escuta, Isaac era um homem de fé, era um homem que se colocou à disposição de morrer sobre a palavra do seu pai. A fé de Isaac não perdia para a fé de Abraão. Isaac era um homem de fé, tanto é que você encontra lá em Gênesis 25, 21, que a sua esposa Rebeca, ela tinha problema para engravidar, ela não estava gerando filhos. Aí quando você vai lá para o texto, versículo 21, você vai ver, 25, 21, você vai ver que Isaac orou a Deus, e Deus fez Rebeca ter filho. E olha que coisa maravilhosa, não foi só um não, veio logo dois, numa lapada só. Que homem cheio de fé! Isaac era um homem cheio de fé. Outra coisa importante que você precisa saber: Deus não falou com Isaac muitas vezes. Escuta, Isaac viveu 180 anos. É muito ou pouco, igreja? Muito. Quem é que não quer viver 180 anos, não é verdade? Todo mundo quer viver um tempo desse, ô glória. Preste atenção, nesses 180 anos aqui tem uma revelação poderosa, gente. Nesses 180 anos que Isaac viveu, Deus falou com Isaac só 2 vezes. Escuta isso. Nos 180 anos, Deus falou com Isaac só 2 vezes. Talvez Deus trouxe muitas respostas em termos de ações, em termos de bênção, mas escuta, Deus só liberou sobre ele palavras 2 vezes. Uma delas nós lemos agora há pouco, no texto que nós iniciamos, e a outra está lá em Gênesis 26, que Deus confirma a mesma palavra que ele falou para Isaac, lá em Gênesis 25. Ou seja, preste atenção, Isaac ouviu o direcionamento de Deus apenas 2 vezes durante 180 anos, e ele permaneceu fiel a Deus, e permaneceu acreditando nas promessas de Deus. Ei, Deus falou com você quantas vezes? Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus todos os dias. Todos os dias, Senhor, fala comigo hoje, eu preciso, estou na prova, estou vivendo um momento difícil, estou doente, estou vivendo um momento de crise financeira. Aí passa 1 mês, 2 meses, vem outro problema, Senhor, fala comigo. E a gente vive uma vida sempre buscando uma voz profética de Deus. E muitas vezes Deus já falou com você há muitos anos atrás, Deus já liberou uma palavra profética sobre a sua vida há muitos anos atrás, e essa palavra ela não acabou, essa palavra ainda está valendo sobre a sua vida, e você fica querendo outras palavras. Ei, Isaac ouviu a voz de Deus durante 180 anos só 2 vezes, e ele não perdeu a fé. Pelo contrário, quando você olha a história de Isaac, você vê que Isaac era um homem cheio de fé, e o tempo todo ele acreditava. Tanto é que quando Jacó, que era o filho de Isaac, um dos filhos de Isaac, se refere ao seu pai, ele disse que o pai dele, Isaac, era um homem muito temente a Deus. Para Jacó citar essa colocação, isso significa que Isaac ensinou Jacó o temor a Deus, e tinha uma vida de temor a Deus. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para abrir os seus olhos. Se você não tem uma palavra de Deus sobre a sua vida,
Receba essa palavra profética hoje e carregue ela sobre toda a sua vida. Nesses tempos de crise, nesses tempos de problema, a palavra de Deus é o que nos sustenta. Sabe o que me sustentava nos dias em que eu estava doente? Vocês nem sabem, mas eu já falei diversas vezes nesse púlpito aqui. Sabe o que me sustentou nesses dias que eu estava doente? Em 2019, o sonho que eu tive. E no sonho Deus me mostrava na liderança do grande navio que era a igreja. E o grande monstro arrastava o navio pelo mar, e eu ficava com muito medo junto com todos no navio. Mas todos desciam em segurança no final. E naqueles dias que eu estava doente, muito mal, eu lembrava dessa promessa, porque isso foi uma promessa que Deus me deu do início da pandemia. E eu lembrava desse sonho e falava: não, eu não vou morrer, eu não vou partir. O Senhor me deu uma promessa. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu passe por um momento difícil, mas todo mundo ao final dessa pandemia vai chegar sarado, curado, guardado, abençoado, em nome de Jesus. Isaac era um homem de fé. Eu te convido a tomar uma posição de fé e acreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Agora escuta, Deus liberou 6 promessas sobre Isaac. 6 promessas, e eu quero liberar essas promessas sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Primeira promessa, Deus falou para ele: eu serei contigo. Sempre nós precisamos entender que Deus é o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco. A promessa de Deus conosco foi liberada sobre nós quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. Cristo morreu naquela cruz para que Ele pudesse ser um Deus presente na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. A promessa de Deus estar conosco, ela é viva hoje, meu irmão. Não pense que você está sozinho, não pense que você está perdido nesse momento de crise, nesse momento de problemas financeiros, familiares, não sei qual é o problema, mas não pense que você está sozinho. Deus será sempre o seu Deus, e estará contigo nos momentos de angústia, felicidade, em todos os momentos, em nome de Jesus. Segunda promessa: eu te abençoarei. Sabe qual é a grande dificuldade do homem? É porque quando ele recebe uma palavra de bênção sobre a sua vida, que Deus vai abençoar ele, ele acha que ele nunca vai viver momentos difíceis. Ou seja, não, eu recebi uma palavra que eu vou ser abençoada. Ontem no culto da Sara Nossa Terra, eu recebi uma palavra profética de Deus que eu vou ser abençoado, que a minha casa, minha empresa, tudo que eu fizer vai ser abençoado. Aí ele acha que ele não pode viver momentos difíceis. Ei, preste atenção, o fato de Deus abençoar a sua casa, a sua família, tudo que você tem, não significa que você não vai passar por momentos difíceis. O que você precisa entender e ter fé é crer que por mais que você esteja vivendo momentos difíceis, a bênção nunca vai sair da sua vida. Amém ou não? Eu profetizo que nunca a bênção de Deus vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Você, por mais que viva momentos difíceis, mas sempre a bênção de Deus vai permanecer na sua casa, na sua família, aonde você estiver, em nome de Jesus. Terceira bênção, Deus disse: para a tua descendência darei todas as terras. Presta atenção, a promessa de Abraão passou para Isaac. E a Bíblia nos diz, Paulo ensinando, ele fala que todos aqueles que têm fé em Cristo se tornaram filhos adotivos de Abraão. Olha que coisa forte. Ou seja, todos aqueles que têm Jesus Cristo vivo no seu coração se tornaram filhos de fé de Abraão. Ou seja, as promessas que passaram para Isaac, vindas de Abraão, e passaram para Jacó, e passaram para toda a descendência de Abraão, chegam até nós.
E essa promessa, quando ele fala, para a tua descendência darei todas as terras, é uma promessa de tomar posse de territórios. E em nossos dias, essa promessa fala de tomar posse de territórios espirituais. Sabe por quê? Porque muitas vezes o homem, ele precisa entender que todo ambiente aonde ele entra, se ele tem Cristo na sua vida, ele toma posse daquele ambiente espiritualmente. Ou seja, nenhum mal vai te atingir, ou seja, praga alguma vai chegar até a tua tenda, a tua família. Não interessa se o diabo se levantar para tentar te destruir a sua empresa, as suas finanças, destruir a sua saúde, vai cair por terra. Por quê? Porque os territórios aonde você estiver são territórios que você conquistou, ou melhor, que Deus liberou como promessa para a sua vida através de Abraão. E quando você aceita Cristo, essa promessa vem sobre a sua vida. E eu quero ouvir um amém. E quarta promessa: confirmarei o meu juramento. Escuta, as promessas de Deus são inquebráveis. Quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, aquela promessa, ela se torna inquebrável, ou seja, ela vai se cumprir em sua vida. A grande questão não é se aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. A grande questão é, você acredita na promessa? Porque muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que constroem todo um ambiente de bênção para nós, mas nós nos achamos sem direito de tomar posse daquelas bênçãos, daqueles ambientes. E eu quero convencer você esta noite, entenda, por mais que você não tenha direito, ou se acha sem direito das bênçãos, das promessas de Deus, você se tornou portador dessas bênçãos quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então talvez você olhe para você e fale: eu não sou digno dessa bênção, eu não sou digno de viver um ambiente de prosperidade, um ambiente de bênção, eu não sou digno da cura, eu não sou digno de viver um momento de bênção. Mas entenda, a sua dignidade não foi construída, ou não é construída pelas suas ações, mas foi construída por tudo que Cristo realizou na cruz por sua vida. Então quando você aceita Cristo, todas essas bênçãos, elas são liberadas, elas são destrancadas para a sua vida. E eu quero ouvir um amém. Por isso, entenda, as promessas de Deus, elas nunca se perderão na sua vida. Aquilo que Deus falou vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Quinta, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Olha que coisa linda. Uma das promessas que chega a nós é de nós darmos sequência à nossa família, ou seja, é uma bênção para a família. Eu vou multiplicar a sua descendência, ou seja, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, a sua casa, toda a sua descendência será abençoada. Eu quero ouvir um amém. Então tome posse dessa promessa, não aceite menos do que isso. Olhe, talvez seu neto esteja vivendo um momento complexo, seu filho, talvez sua família esteja vivendo um momento difícil, mas entenda, existe uma bênção sobre a sua casa, a sua família. Tome posse dessa bênção e comece a gerar um ambiente de fé, dizendo: não, meu filho é uma bênção, minha casa é uma bênção, meus netos vão ser uma bênção. Comece a construir um ambiente de fé. Lembre-se daquilo que eu falei no início: todo milagre, toda promessa, ela é liberada quando nós construímos um ambiente de fé, amém? Tome posse dessa bênção em nome de Jesus. Sexta bênção: abençoarei muitos através de ti. Eu acho interessante que a última bênção que Deus libera, ela é uma bênção para mostrar algo que muitas vezes nós perdemos o entendimento. Entenda, todas as vezes que Deus libera uma bênção sobre você, Ele quer que você abençoe outros. E a última bênção é para deixar claro que Deus quer abençoar a sua vida. Dá um sorriso ao seu irmão e fala para ele: Deus vai te abençoar,
mas é para você abençoar outros. Amém? Quantos querem ser muito abençoados? Digam amém. Então aprenda a abençoar outros. A última bênção é exatamente essa: abençoarei muitos através de ti. Deus está dizendo em outras palavras: ei Isaac, presta atenção, você vai ser próspero, você vai ser um homem que vai fazer a diferença, mas você precisa entender que essa bênção não pode ficar só na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu negócio, nos seus sonhos, nos seus projetos. Não, você tem que passar isso adiante, você tem que aprender a ter um coração generoso e abençoar outros. Amém? Agora preste atenção, todas essas 6 bênçãos só foram liberadas sobre a vida de Isaac, porque Isaac tomou uma atitude, ou seja, a atitude, uma única atitude, liberou as 6 promessas sobre a vida dele. Por mais que ele tinha uma promessa vinda do seu pai sobre a sua vida, mas ainda assim Deus falou para ele: olha, presta atenção, fica aqui, não vai para o Egito, não sai deste lugar, eu vou te fazer prosperar aqui, no meio dessa crise aqui, você vai ficar rico, você vai ser próspero. Muitas vezes a palavra de Deus parece uma loucura para nós, porque quando Isaac ouviu isso, ele poderia falar: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O Egito é o lugar da prosperidade, lá não está tendo escassez, lá está tendo prosperidade. Como é que o Senhor me pede para ficar num lugar com doença, com miséria, com pobreza? Mas Isaac não tomou uma iniciativa como essa, ele obedeceu à voz profética de Deus e ficou. Escuta, e teve gente perseguindo ele, teve gente tentando maltratar ele, mas ele ficou ali. Escuta, muitas vezes quando você ouve uma voz profética, dentro do seu olhar natural parece impossível as coisas prosperarem e andarem, mas é a obediência que vai conduzir os milagres sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, nesses dias, por mais que você esteja vivendo um ambiente de crise, Deus está falando com você essa noite. Abra o seu entendimento, somente obedeça a Deus e você vai ver os milagres se abrirem. O Egito naquela época, por mais que era um ambiente de prosperidade, mas o Egito ali representa o ambiente da iniquidade, o ambiente do pecado, o ambiente da imoralidade. Em outras palavras, Deus estava falando: não queira prosperidade num ambiente moral, não queira ser próspero e abençoado fazendo coisas ilícitas, não queira o fruto do pecado dentro da tua casa, dentro da sua família. Deus estava falando isso para Isaac. Em outras palavras, não produza coisas erradas, produza. Por mais que você esteja num ambiente de crise, é melhor você ficar num ambiente de crise fazendo aquilo que é certo, do que ir para um ambiente de prosperidade para fazer aquilo que é errado. Era isso que Deus estava falando: fica onde eu te coloquei, e você vai receber as minhas bênçãos. Deus libera essa palavra sobre as nossas vidas hoje. Não saia da posição que Deus te colocou, e Deus vai te prosperar. Muitas vezes tem um tempo para as coisas acontecerem. Quando Deus falou isso para Isaac, não foi de um dia para a noite que as coisas aconteceram, não, teve um tempo. Entenda, tendo uma promessa de Deus sempre tem um tempo, mas a promessa se cumprirá sobre a sua vida. Você vai sair dessa situação difícil, você vai viver um momento de grandes promessas, de realizações, em nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção, Salmo capítulo 32, versículo 8, diz assim: o Senhor promete nos orientar e guiar as nossas vidas. Sempre Ele libera essas promessas, e nesse salmo o Senhor libera uma promessa de nos orientar e nos guiar. O salmo diz assim: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, sobre a minha vista lhe darei conselhos. Eu profetizo que esse salmo vai se estabelecer sobre a sua vida hoje.
porque você ouviu o conselho de Deus e obedeceu, os olhos de Deus sempre vão estar sobre a sua vida, e Ele vai te aconselhar, Ele vai te direcionar. Muitas vezes ciladas de pessoas para destruir a sua vida, aquilo que você sonha, vão cair por terra, porque Deus vai orientar e vai mostrar: não tome essa iniciativa, não faça esse contrato, e Deus vai abrir as portas para você em nome de Jesus. Jesus, certa vez, Ele disse o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Preste atenção. Quando Jesus ele traz esse ensinamento, ele está trazendo o mesmo ensinamento que Isaac viveu no passado, porque Deus liberou uma palavra sobre Isaac, falou: olha, obedece, fica aí. Isaac obedeceu. Quando Jesus ele libera essa palavra de ensino, ele está trazendo a mesma palavra que foi liberada sobre Isaac lá no passado, só que dentro de um novo contexto. Jesus diz: guarda a minha palavra. Ou seja, qual a palavra que Isaac guardou? Fica aqui, não sai daqui, vou te prosperar aqui. Jesus está dizendo a mesma coisa: guarda a minha palavra, fica dentro dessa posição. Ou seja, quando você guarda a palavra de Deus, você permite com que Cristo habite na sua vida, e quando Cristo habita na sua vida, o Pai também habita na sua vida, e a promessa de Cristo é que Cristo vai fazer morada na sua vida, e junto com essa morada, você vai ter em sua vida o ambiente da prosperidade, o ambiente do milagre, o ambiente da resposta, o ambiente que você precisa para ser uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa que vai viver o melhor, em nome de Jesus. Então entenda, a maior bênção de nossos dias é nós termos a obediência de ter Cristo em nós. Para nós vivermos esse momento de crise, gente, nós precisamos de Cristo vivo dentro do nosso coração. A bênção de Deus, ela se estabelece onde Cristo está. Nós vivemos um contexto diferente do contexto de Isaac, porque nós vivemos o período da graça. Cristo já pagou um alto preço por nós na cruz. Todos conhecem a história da morte e da ressurreição de Cristo, e em nossos dias, a decisão que traz aquelas 6 bênçãos para as nossas vidas, é ter Cristo dentro de nós. Quando nós construímos uma decisão em Cristo, todas as bênçãos são liberadas sobre as nossas vidas. E escuta, Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Essa tradução, ela está errada no final. Por que ela está errada? Eu vou ler, essa última palavra, substituí-la, ela quer dizer não causar dor e sofrimento. A tradução mais correta para esse texto seria: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e não há nenhuma dor na conquista desta bênção. Ou seja, não há nenhum esforço. Preste atenção nisso, que é profético. Toda bênção de Deus que vem sobre a sua vida, ela não vem simplesmente porque você se esforça, porque você soa, porque você faz algo muito forte, que exige muito de você. Não. A bênção do Senhor, quando ela vem, ela se encarrega de abrir as portas. Não há dificuldade, não há complexidade. Escuta, quando Cristo entra em nossas vidas e nós recebemos essas bênçãos, a complexidade nas conquistas, elas são fracionadas, quebradas, e tudo se torna algo conquistado num ambiente de paz, de descanso. Vai ser assim na sua vida em nome de Jesus. Suas conquistas não vão ser doloridas. A bênção de Deus vai abrir
as oportunidades e grandes conquistas sobre você, em nome do Senhor Jesus. O interessante é que quando nós vemos toda a história de Isaac, você vai ver que Isaac se tornou um homem tão próspero, e a Bíblia diz que ele recebeu tantas bênçãos, tantas colheitas a 100 por 1. Sabe o que significa? Que ele plantava uma semente e colhia 100 vezes mais. Imagina, em tudo na sua vida que você for fazer, você realizar um investimento pequeno e aquele investimento se multiplicar 100 vezes mais. Ou seja, você pega 100 reais e investe esses 100 reais, e esses 100 reais se transformam em 10 mil reais. Imagina, que coisa maravilhosa. Foi assim que aconteceu na vida de Isaac, e vai ser assim na sua vida. Mas lembra do que eu falei no início? Você precisa de uma decisão de fé, você precisa acreditar. Por isso que eu iniciei falando que você precisa ter fé, gente. A palavra profética, ela se torna poderosa quando nós tomamos ela em fé, crendo. Por mais que venha a dificuldade, mas você continua acreditando naquela promessa de Deus para a sua vida. E eu quero ouvir um amém. A maior bênção que nós podemos ter em momentos de crise, gente, se chama Jesus Cristo. Ela é a maior bênção que nós podemos ter. Sabe por quê? Porque Cristo abre a paz que nós podemos ter, que Cristo também destranca e destrava todas as promessas de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ter essas promessas vivas em nossa vida. Amém? Eu quero encerrar contando uma história para você entender melhor o que é ter Jesus na sua vida. Certa vez um pastor foi indagado por seu filho: pai, sempre ouço o Senhor falar de Jesus Cristo e das coisas importantes que Ele realiza em nossa vida. Já vi o Senhor pregar, já vi o Senhor ensinar, mas lembra, pai, daqueles momentos difíceis que nós passamos? Eu não vi Jesus Cristo naqueles momentos. Lembra daquela crise, daquele problema que a gente já enfrentou dentro da família? Eu não via Cristo dentro da minha casa, na minha família. E o pai foi ficando triste, e o filho foi indagando: onde que está Jesus? Como é esse Jesus? Qual a importância dele na nossa vida? E depois que o filho falou, aquele pai, pastor, ficou um pouco triste com todos aqueles questionamentos do seu filho, abaixou a cabeça e começou a refletir e pensar como ele poderia trazer uma lição e um ensinamento para o seu filho sobre a importância de Jesus Cristo em nossas vidas. E de repente o pai, depois que o filho silenciou, olhou com um olhar singelo de amor para o filho e disse: é verdade que não podemos ver Cristo com os nossos olhos naturais, meu filho, mas deixa eu te perguntar algo. Em todos aqueles momentos difíceis que nós passamos, em algum momento você parou de respirar? Em algum momento faltou fôlego para você vencer aqueles desafios que nós vivemos? O filho olhou para o pai e falou: não, pai. Mas por que o senhor está falando sobre respirar? Aí o pai respondeu, dizendo: filho, assim como não faltou o ar para você respirar, Jesus sempre esteve conosco, nos ajudando a superar os problemas. Você não via Ele como você não vê o ar, mas você respirava o ar. Por isso você acordava todo dia e podia me ajudar a vencer aqueles momentos. Assim é Jesus Cristo em nossas vidas. Muitas vezes nós não vemos Ele, mas nós sentimos Ele. Sabemos que Ele está ali, que Ele é determinante para nós vencermos os momentos de crise e para nós alcançarmos as nossas
bênçãos e os nossos milagres. Ei, para nós vencermos os momentos difíceis, nós precisamos entender que Cristo deve ser como o nosso respirar. Nesses dias eu entendi bem isso. Quando me faltava o fôlego, quando me faltava o ar, como é difícil. E fazendo essa ministração, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: Cristo tem que ser como o seu respirar na sua vida. Como é o seu respirar? Você procura toda hora lembrar que você respira, deve respirar? Não, mas em cada segundo você puxa o seu ar, você mantém o funcionamento dos seus pulmões naturalmente. Ei, se você quer viver o ambiente de Cristo, o ambiente do milagre, o ambiente de superação nos momentos de crise, torne Cristo como o ar que você respira em sua vida. Que Ele esteja em você, não com dificuldade, eu preciso lembrar de Cristo. Não, Ele tem que ser parte da sua vida. Você acorda já entendendo que Ele está com você. Você vai para o trabalho já sabendo que Ele está ali com você. Naquele momento de luta, de sofrimento, você sabe que Ele está ali com você. Naquele momento de prazer, de diversão, você tem que saber que Ele está ali com você. Não importa o momento, não importa a realidade, Ele está com você. Sabe por quê? Porque Ele liberou a promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele é com você, Ele é Emanuel, Deus conosco.